Olá, minhas amigas e meus amigos do Mensagens Kardecistas, tudo bem? Espero que estejam todos bem e com muita saúde. Para aqueles que estão conhecendo o perfil hoje pela primeira vez, o meu nome é Moacir e eu sou o administrador desse perfil, o Mensagens Kardecistas, que todos os dias traz para vocês mensagens dos livros da codificação espírita, aqueles que foram escritos por Allan Kardec, com a ajuda da espiritualidade, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, além de mensagens de outras obras espíritas, assim como de autores encarnados e desencarnados, não é verdade? Que ajudam para o nosso estudo. Aqui no perfil, nós estudamos toda semana o Evangelho segundo o Espiritismo quando fazemos o nosso culto do Evangelho no Lar. Então, para quem não conhece, todas as segundas-feiras eu faço a postagem de uma pequena palestra de uns 10 minutinhos falando do tema que a gente vai estudar na semana, né? É essa aqui que vocês estão assistindo. Então eu coloco todas as segundas-feiras no final da tarde. Na terça pela manhã eu faço uma postagem que é a nossa caixinha virtual de vibrações, onde vocês colocam o nome das pessoas nos comentários pelas quais a gente vai vibrar. Isso é na terça de manhã. E todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós realizamos uma live, todos juntos, com o culto do Evangelho no Lar, onde nós fazemos o Evangelho no Lar, que é tão importante, né? Quando nós fazemos o Evangelho no Lar, é como se colocássemos uma capa de proteção em cima da nossa casa, em cima do nosso lar, nos protegendo o nosso lar, as pessoas que moram conosco, os nossos familiares. E também aproveitamos esse momento para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e estudar sempre um trecho de um capítulo. Porque assim, estudando, a gente passa a conhecer o Espiritismo. E aí não ficamos com a opinião dos outros, ficamos com a nossa mesma. Não é verdade? Isso aí, minhas irmãs e meus irmãos. Como todos sabem, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Iniciamos lá desde o primeiro capítulo. E o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje, né, essa semana, nós terminamos o capítulo 5 e semana que vem já iniciamos o capítulo 6, tá bom? Os itens de estudo do capítulo 5 dessa semana são os itens de 27 a 31. Tá? Os itens de 27 a 31 são perguntas que estão no final do capítulo. E essas perguntas vão nortear o nosso estudo dessa semana, na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece quarta-feira às 20 horas, tá bom? Então, ele começa assim, com uma primeira pergunta. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode? Ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? Essa é uma questão super importante que a gente vai estudar na quarta-feira, na live, né, no nosso culto do Evangelho no Lar, porque muitas vezes nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações, e estamos aqui para espiar, né? Estamos aqui para superar obstáculos, as provas que são colocadas no nosso caminho, né? Então, nós temos muitas dificuldades nessa vida. Todo mundo sabe como que funciona aqui, né? Como que é um mundo de provas e expiações. Eu não preciso explicar para vocês. Todos nós estamos neste planeta, né? Então, a gente sabe das dificuldades que nós temos, tanto as dificuldades particulares, quanto as dificuldades em sociedade, né? As dificuldades que nós temos coletivas. E aí vai desde desastres naturais, até questões que acontecem que são motivadas por nós mesmos, né? Muitas vezes pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, né? Pelos nossos preconceitos, né? Por todas as questões, por falta de humildade, né? Então a gente acaba cometendo muitos erros. E esses erros fazem parte das provas pelas quais a gente tem que passar. Mas muitas vezes nós observamos um irmão nosso passando por alguma dificuldade. E quando esse irmão está passando por alguma dificuldade, se somos espíritas, nós dizemos, olha, essa dificuldade que ele está passando, possivelmente tenha sido gerada por ele mesmo, né? Ou seja, ou nessa vida, porque ele criou essa dificuldade para si mesmo, ou que ele vem trazendo de outras, né? Dívidas de outras vidas, e que aí ele precisa resgatar essas dívidas para se depurar, para evoluir moralmente, evoluir espiritualmente. É para isso que estamos aqui.
Agora, e mais interessante, né? Quando nós vemos um irmão em dificuldade, nós podemos pensar de duas formas. A primeira é, bom, isso é uma prova, um obstáculo da vida dele, para a evolução dele, e eu vou deixar rolar. Deixa acontecer, deixa as coisas seguirem o seu rumo, porque é a vontade de Deus e ele precisa passar por essas provas. Ou então, eu posso ajudá-lo. E aí, pessoal, quando nós vemos um irmão em dificuldade, não basta que a gente entenda que é um obstáculo, uma prova de Deus e que ele tem que passar por aquela dificuldade. É preciso que a gente ajude com as ferramentas que a gente tem. É preciso que a gente ajude da forma que nós podemos, que conseguimos, né? Nós não sabemos qual que é a vontade de Deus. Agora, nós sabemos que Jesus nos deixou um maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar o próximo como a nós mesmos é ajudar o próximo. Nós só evoluímos ajudando as outras pessoas. E aí, gente, quando vemos um irmão em dificuldade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajudá-lo com as ferramentas que a gente tem. Ou seja, com aquilo que eu posso, com aquilo que eu consigo, com o máximo que eu posso. Amenizar a prova dele, amenizar o obstáculo dele. E aí, pessoal, a gente não sabe se aquele obstáculo foi colocado na vida dele para que a gente ajude e a gente consiga melhorar a nós mesmos. Pode ser que a prova dele seja uma oportunidade para eu depurar, para eu trabalhar o meu egoísmo, a minha vaidade, o orgulho que eu tenho, né? A intolerância, um preconceito, né? A impaciência. Então pode ser que seja uma prova para mim. Então a gente tem que ajudar as pessoas, né? Nós vamos falar ainda, né? E olha que coisa bonita que ele diz. Ele fala assim, ó, o Bernardin, que é um espírito protetor de Bordeaux, em 1863, ele fala assim: estáis todos na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar os vossos esforços para abrandar a expiação dos vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Nós devemos abrandar as provas dos nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos, porque estamos sob a lei de Jesus Cristo, que é a lei de amor e a lei de caridade, né? E aí, nesse estudo de quarta-feira, às 20 horas, né, no nosso culto do Evangelho no Lar, nós vamos falar de outros temas que são correlatos a esses, porque os itens de 27 a 31 são perguntas. Então, tem pergunta assim, é justo um homem que está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? A gente vai falar de eutanásia, a gente vai falar das pessoas que estão prestes a desencarnar e que muitas vezes a gente pensa, desliga os aparelhos, não desliga os aparelhos, ou então muitas vezes a prática da eutanásia, né, que é crime aqui no Brasil, a gente não pode deixar de lembrar isso, mas que quando, por algum motivo, a vida de uma pessoa ela é abreviada no momento do seu desencarne, faz muito mal para essa pessoa. E aí podem perguntar, né, mas assim, 1 minuto da vida dela, que diferença vai fazer? Ela está sofrendo tanto. Às vezes, minhas irmãs e meus irmãos, nesse 1 minuto, talvez nesse 1 minuto de lucidez, antes de ser sedada ou de qualquer tratamento, é aquele momento em que ela vai perdoar. É aquele momento em que ela vai tirar uma angústia do seu coração, perdoando alguém. É aquele momento que ela vai falar uma palavra para alguém que não só vai repercutir naquela vida, mas vai repercutir em várias outras reencarnações, em várias outras existências. Muitas vezes é o momento em que a pessoa vai falar alguma coisa que vai tirar a aflição de alguém que está ao seu lado.
E o mais importante, muitas vezes é um momento em que aquela pessoa vai ouvir alguma coisa ou se auto-perdoar, que é a coisa mais difícil que a gente pode fazer, é nos auto-perdoar, não é verdade? Nós vamos falar também de suicídio, né? Suicídio voluntário, suicídio involuntário, e a gente vai falar de sofrimento, né? Das pessoas que sofrem. E aí, para finalizar o tema da nossa palestra de hoje, para que vocês estudem, né, até quarta-feira, leiam esse trecho do Evangelho para que a gente tenha um maior poder de reflexão juntos, eu termino com uma pergunta com resposta de São Luís, que fala assim, olha que coisa maravilhosa. Aqueles que aceitem seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Olha o que São Luís responde. Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar do próximo. Moralmente, pelo exemplo que se dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. É isso, minhas irmãs e meus irmãos. Nós vamos fazer um estudo maravilhoso na nossa live de quarta-feira. Nossa live ela acontece todas as quartas-feiras, sem exceção, às 20 horas. Né? Lá nós estudamos esse trecho do Evangelho, estudaremos esse trecho do Evangelho que eu trouxe para vocês. Então, capítulo 5, itens de 27 a 31. Finalizaremos o capítulo 5 e faremos o nosso culto do Evangelho no lar, né? Para que todos nós, para que a gente se proteja, né? E receba a espiritualidade que vai nos ajudar tanto. Tá bom, minhas irmãs e meus irmãos? Então, estudem, né? Leiam o Evangelho do capítulo 5, dos itens 27 a 31. Façam as próprias reflexões para que a gente estude juntos na nossa live que vai acontecer na quarta-feira, às 20 horas, todos juntos. Toda semana estamos juntos. E amanhã cedinho eu faço a postagem da caixinha virtual de vibrações, que é onde nos comentários vocês vão colocar o nome das pessoas pelas quais a gente vai vibrar aqui na nossa live do Evangelho no Lar. Tá bom? Minhas irmãs e meus irmãos, uma ótima semana a todos e até quarta-feira.